A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Na lição de hoje, nós vamos à lição de número 4, que tem como título sobre os dons de poder. Nós vimos semana passada a respeito dos dons de revelação. E hoje nós vamos estudar dons de poder. Semana passada estudamos 3 dons e hoje nós iremos estudar mais 3 dons espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 4, e depois você pula para o verso 9 até o verso de número 11, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, diz assim: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 9 ao 11. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. E a outro profecia, a outro dom de discernimento de espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então hoje nós vamos estudar mais 3 dons. Quais são eles, Fábio? Tá? Na qualificação de dons de poder, incluíram 3 dons: o dom da fé, o dom de curar e a operações de milagres ou operações de maravilhas. Queridos, eu quero mandar um alô nessa aula um alô todo especial para um irmãozinho que nos acompanha. Ele tem apenas 4 anos de idade. Esses dias eu fui pregar na cidade de Montemor, na AD de Indaiatuba, e ele é uma gracinha, é o Pedro, tá? Eu quero mandar paz do Senhor pro Pedro. Depois da pregação ele veio lá e falou pra mim: eu te conheço. Eu falei: você me conhece? Eu te conheço. Então você me conhece? Você tá sempre no notebook do meu pai, né? Ele diz que eu sempre entro no notebook do pai dele e ele sempre também me assiste, então ele sabe o meu nome, né? Ah, você é o Fábio Segantin, você é o Fábio Segantin. E eu prometi para ele que nessa aula eu mandaria um alô para ele. Então, Pedro, a paz do Senhor para você, tá? Continue esse menino obediente ao papai, à mamãe, obediente a Jesus. Continua ouvindo o professor Fábio Segantin, que tu tenho certeza que será uma bênção nas mãos do Eterno. Que Hashem continue lhe abençoando. Queridos, a lição de número 4, ela vai falar sobre os dons de poder. E nós vamos começar a falar sobre o dom da fé, tá? Que é um dos dons de poder, tá? O dom da fé, ele é interessante, porque ele não pode ser confundido, tá, com outras expressões de fé no texto sagrado. Então, para nós entendermos o que é o dom da fé, nós temos que entender, tá, primeiro, a negativa dele, tá? Ou seja, o que não é dom da fé. Tá? O dom espiritual narrado por Paulo na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 12. Por exemplo, tá? O que não é o dom da fé? O dom da fé não é a fé salvífica, relatado em Romanos capítulo 10, verso 17, que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, tá? E nem a mesma fé que está relatada em Efésios capítulo 2 e o verso de número 8, tá? Então, nesses 2 textos não é a mesma fé relatada, tá? Em Coríntios capítulo 12, tá? Outra coisa, o dom da fé também não é fé como doutrina, tá? Eu já expliquei em algumas aulas há algum tempo atrás, que eu explico sobre o conceito de emuná. O que é emuná? Emuná é fidelidade, é acreditar em um sistema. Então o dom da fé não é fé como doutrina, não é você acreditar em um sistema, tá? E também o dom da fé não é o fruto do Espírito Santo.
tá? Narrado por Paulo, a carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, que ela menciona uma das características do fruto do Espírito, a fé. Por quê? Porque lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, a fé, tá? Aqueles 9 elementos, eles devem ser cultivados, e ele não é dado, tá? Você adquire, você cultiva, você deve fazer com que ele cresça na sua vida, tá? Então, o que é fé? O que é o dom da fé? Eu peguei uma explicação de um teólogo que eu achei muito interessante, e ele explica da seguinte forma: fé pode ser considerado como um dom especial da fé para presta atenção, uma necessidade particular. Observe, irmão, que a maioria dos dons espirituais, eles são para atender o que? Uma necessidade específica, num momento crítico, em algo esporádico. Ok? E ele continua: alguns o definem como a fé que remove montanhas, trazendo manifestações, presta atenção, incomuns, tá? Que não acontece todo dia, ou extraordinárias do poder de Deus, num momento especial. Então o dom da fé acontece num momento especial, ele é dado e ele não é cultivado. Exemplos, Fábio, do dom da fé: Moshe diante do Mar Vermelho. Você pode encontrar isso no livro do Êxodo, capítulo 14, verso 13 ao verso de número 14. Tá? Moisés está diante do Mar Vermelho, mas em um ato de dificuldade, em um momento incomum, que não acontece toda a vida, não acontece todo momento na vida de um cristão. Foi um momento atípico, foi um caso diferenciado, onde eles deveriam passar pelo Mar Vermelho, mas na ótica humana era impossível. 3 milhões de pessoas caminharem diante do Mar Vermelho. Tinha crianças, não tinha, era impossibilitado. Mas naquele momento, Deus capacitou ele através do dom da fé. E perceba no que eu vou dizer aqui, querido: o dom da fé, ele não está incluído na classe dos dons de revelação, mas o dom da fé, ele vê o futuro. Olha que interessante, você pode conferir isso. Leia para mim Êxodo capítulo 14, o verso 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Querido, ele pediu para que olhasse, porque naquele dia aconteceria o livramento do Senhor. E olha que ele continua dizendo: porque aos egípcios que hoje vos viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Querido, naquele momento de dificuldade, num momento incomum, Deus dotou ele com esse dom da fé. E ele viu algo que ninguém estava vendo. O dom da fé, eu até escrevi algumas coisas aqui, e na minha simples e humilde colocação eu disse: é como se você vivesse o futuro no presente. Ele viu. Quando o dom da fé é manifestado por Ruach HaKodesh na tua vida, você vê o futuro como se estivesse vivendo ele no presente. Então você é capacitado naquele momento, nada na sua mente passa que vai dar errado. Por quê? Porque você está vendo, você está vivenciando, ainda que é no mundo espiritual, mas você vivencia. No momento que você está vivenciando essa manifestação do Espírito Santo, você não duvida de hipótese alguma que isso dará errado. Então o dom da fé, ele possibilita você ver também o futuro. Ou seja, os olhos espirituais, eles são abertos e você passa a viver o futuro no presente. Isso é tremendo, querido.
Moisés viu o mar se abrindo, ele viu o milagre ia acontecer, ele presenciou naquele momento. Tá? Quer ver outro exemplo? Por que Elias propôs, tá, um desafio para os profetas de Baal e de Azera? Por que ele propôs? Porque ele viu. Ele viu. Eu estava analisando isso, querido, e Deus ministrou algo muito interessante no meu coração. Ele viu. O dom da fé te possibilita a ver o que ninguém vê naquele momento específico. É por isso que ele desafiou. Vamos fazer esse desafio aqui, porque ele viu o que ia acontecer. O dom da fé, ele tem essa possibilidade. Tá? Quer ver um outro exemplo? Paulo, em Malta. Você se lembra que o barco de Paulo naufraga? Eles param em Malta. E quando eles estão em Malta, perto de uma fogueira, uma serpente muito conhecida morde Paulo. E Paulo, o que ele faz? Ele dá apenas um chacoalhão nela. Tá? Quando Deus te dota naquele momento de fé, você se torna inabalável. Eu vou repetir. Quando você está revestido do dom da fé, naquele momento, presta atenção, naquele caso particular, você se torna inabalável. Não confunda o inabalável do salmista, tá? Que se você observando a palavra de Deus, a sua fé vai crescendo e você vai se tornando, você pode se tornar um crente inabalável. Tá? Mas é muito complicado isso. Mas quando existe o dom da fé, tá? Quando você está revestido pelo dom da fé, naquele momento particular, tá? O mal que lhe atinge, ele não é capaz de abalar a sua fé. Paulo não entrou em desespero, Paulo não gritou, Paulo não entrou em êxtase, ele não ficou eufórico, ele simplesmente deu uma balançada, a serpente caiu e ele ficou como se nada estivesse acontecendo. As pessoas ficam atônicas, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. E Paulo pensava comigo, eu vou viver, porque ele estava revestido do dom da fé. Amém? Conclusão, esse dom não se desenvolve, mas, olha o detalhe, ele não se desenvolve, mas ele gera uma atmosfera de fé que dá convicção de que agora tudo é possível. Querido, olha bem essa afirmativa, esse dom não se desenvolve, mas quando você vive uma experiência desse dom, ele te dá, você entra numa atmosfera de fé que te dá convicção de que agora tudo será possível na tua vida. Esse dom ele tem a capacidade de estimular a sua vida numa fé viva em Deus. Então esse dom ele não se desenvolve, mas ele gera a partir desse momento uma convicção de que agora para você tudo é possível mediante a misericórdia de Deus. O segundo dom dentro dessa segunda classe, dons de curar, tá? No original grego está no plural, são dons de curar ou variedades de curas. Há muitas interpretações acerca disso. Uns vão dizer que para algumas pessoas Deus dá, por exemplo, capacidade só para curar a AIDS, só para curar o câncer, só para curar doenças psicossomáticas, tá? Uma coisa é certo, tá? Existe o dom da variedades de cura, ou seja, nenhuma doença escapa do poder de Deus. Eu não vou ficar discutindo aqui essas variedades. O que eu quero que você entenda o seguinte: nenhuma doença, sendo na esfera espiritual, sendo na esfera física ou psicossomática, escapa da atuação do Espírito Santo de Deus. O que eu quero enfatizar nos dons de curar, ou nas variedades de cura, é o seguinte: a cura só acontece por vontade divina. Não é porque Deus lhe dotou deste dom que você vai ser o curandeiro da igreja, que você vai ser o curandeiro do bairro, que você vai ser o curandeiro da sua comunidade. Negativo. O dom de curar só acontece por vontade soberana de Deus.
Não é você que determina a cura, mas é Deus que determina quem será curado. Você simplesmente será o instrumento de Deus, mas quem executa é o Eterno. Querido, se fosse assim, permita eu dizer uma verdade, não existiria mais morte por doença. Todos nós seria o quê? Sementinha. Nós não queríamos morrer. Então perceba uma coisa, que isso é para demonstrar o quê? Que Deus tem poder sobre as enfermidades, ok? Mas os dons de curar, eles são inegáveis no texto sagrado. E nós podemos vivenciar os dons de curar hoje no nosso século presente, onde as doenças estão de uma forma assim espalhando no meio da nossa sociedade. Existe à nossa disposição essa manifestação do Espírito Santo de Deus, que é a variedade de curas emocionais, espirituais e físicas, tá? E vamos para a nossa terceira classe, para o nosso terceiro dom, dentro da segunda classe, que são os dons de operação de milagres, tá? Foi lido também em algumas versões como operações de maravilhas. O que são? Qual é a diferença entre variedades de cura ou o dom da fé e o dom de operação de milagres, tá? Queridos, o dom de operações de milagres, eles são a intervenção, grave bem isso, sobrenatural na ordem normal da natureza. São os dons que afetam, são a intervenção de Deus que afeta a ordem natural do universo. Tá? Então é o dom que age, que interfere na ordem normal, tá? Da natureza. Tá? Eu gosto muito da expressão operação de milagres. Milagres em grego é semion. E semion em grego equivale à mesma palavrinha em hebraico para ot. E ot é sinal. E simeon seria também o que? Um sinal. Mas sinal para quê, Fábio? Qual é a finalidade do dom de operações de milagres ou de maravilhas? Presta atenção no que eu vou falar aqui, querido. Eu escrevi aqui da seguinte forma: seria o semion em grego ou ot em hebraico, seria um sinal para atrair, para pregação. Então, olha que interessante, esse dom ele serve para quê? Para atrair as outras pessoas para ouvir a pregação do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu escrevi algo aqui, A maravilha ou operações de maravilha não serve para legitimar o falso do verdadeiro. Não é só porque a pessoa está operando maravilhas, operando sinais, isso legitima ele para diferenciar entre o falso e o verdadeiro. O que diferencia entre o falso e o verdadeiro não é a operação de milagres, não são as curas, são o fruto. É o fruto que vai fazer a dicotomia, que vai diferenciar entre o falso e o verdadeiro. Mas que existe a operação de maravilhas ou de milagres, isso é inegável. Então, para que Deus usa esse artifício, essa ferramenta? Para atrair. Tem pessoas que são atraídas pelo que ela vê. Aí quando ela vê algo extraordinário, algo incomum, isso atrai a pessoa. Atrai para quê? Para a pregação do Evangelho. Então, querido, pois o convencimento está na palavra e não na operação de maravilhas. Tem pessoas que confundem, misturam as coisas. Não vamos misturar conceitos bíblicos. O dom de operações de milagres é para atrair. Para atrair para quê? Para ouvir o Evangelho. E o que convence é a pregação. E não é, de forma alguma, a operação de maravilhas. Tá? Por quê? Muito interessante. A palavra dumaion, dumameon, em grego, ela significa dinamite, poder,
ela significa energia. Então esse dom, então a palavra dunameon, ela dá a ideia do que? De força, de poder. Ela dá a ideia de energia, de dinamite. Tá? Para quê? Para entrar, para destruir montanhas impenetráveis na lógica humana. Então esse dom, ele é para alterar a natureza no seu estado normal. Tá? Vamos ver alguns exemplos de dinamite, de energia, onde foi potencializado para que o homem, tá, pudesse ser beneficiado desse dom. Você está lembrado do caso do Mar Vermelho, que nós citamos agora há pouco? Tá? No Mar Vermelho aconteceu várias manifestações dos dons espirituais. Tá? Nós já vimos o dom da fé e aconteceu também, se vocês verem isso no capítulo 14, versos 21 e 22, aconteceu o que? Aconteceu o dom de operação de maravilhas. Porque a ordem natural foi invertida, foi alterada. Para quê? Para que o povo pudesse passar. Era impossível, querido. Era impossível 3 milhões de pessoas atravessarem de forma humana ou de forma mecânica aquele mar, se não fosse, tá? Se não fosse por uma intervenção divina. Porque Faraó estava logo atrás, querendo pegá-lo. E como 3 milhões iria atravessar naquele momento, sem nenhum artifício humano? Aí entra o que? A operação de maravilhas. Ou seja, a ordem natural do mar foi alterada para que 2 grandes paredes fossem levantadas. E para que em aproximadamente 6 horas, 3 milhões de pessoas pudessem passar em seco, crianças chorando, animais acamados, enfermos que precisava ser carregado por maca, querido, passaram ali, tá? Passaram naquele lugar e eles puderam vivenciar o quê? Que a palavra de Deus era fiel. O dom atraiu eles para que eles pudessem entender posteriormente que a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus pode salvar o homem e redimi-lo para a vida eterna. Vocês estão lembrados da viúva? Tá? A viúva, ela tinha 2 filhos. Iriam pegar os seus 2 filhos. E o que ela faz? Ela vai até o profeta Eliseu e diz: Eliseu, eu sou uma pobre viúva. Meu marido morreu e agora querem pegar os meus 2 filhos. É a única coisa que eu tenho. E o profeta então ele entra na história e pergunta para ela o que ela tinha. E ela menciona: eu tenho apenas uma pequena botija de azeite. Eu tenho aproximadamente um pouco mais de meio litro de azeite. E eu sou incapacitado de ter algo mais para sanar aquela dívida. O que eu tenho é insignificante comparado com o que eu devo. Mas aí Deus entra. Deus mostrou um sinal para aquela mulher de que a palavra dele era fiel e verdadeira. E aí o profeta diz para ela: pega aí as vasilhas emprestadas. Vocês conhecem a história? Chega aquele monte de vasilha, meio litro encheu uma vasilha, meio litro encheu mais uma vasilha, meio litro encheu outra vasilha. E de repente, querido, olha que interessante, Deus agiu na onde? No estado natural das coisas. E meio litro é impossível. Meio litro vira mais meio litro. Mas meio litro virou muitos litros, que fez com que essa mulher vivesse o resto da sua vida com a sobra. E ela jamais passaria a ter novamente necessidade por causa de uma atuação do Espírito Santo de Deus através do dom de operações de maravilhas. Vocês estão lembrados de Josué? Josué estava na guerra com Israel. A noite estava chegando. Se a noite entrasse, Israel perdia. Então Josué, sabendo disso, ele recorre a quem? A Deus. Ele recorre a quem poderia lhe ajudar. E naquele momento, a ordem natural foi mudada. A ordem natural foi mudada.
Eles precisavam do quê? Que o dia fosse prolongado. Mas nenhum homem é capaz, com a sua maior tecnologia, alongar o dia, fazer com que ele fique 2, 3, 4, 5, 6 horas a mais, de forma mecânica. Mas naquele momento, naquele dia, precisava acontecer o que, querido? Uma intervenção na ordem natural das coisas. E ele faz aquela oração: Lua, dá uma paradinha aí, Sol, detente aí. Um vai para Aijalon e o outro para Gibeon. Dá uma paradinha nos dois vales aí. Dá uma paradinha aí, Aijalon e Gibeon. Porque preciso do quê? De uma manifestação de Deus. E Deus operou naquele momento um milagre. Deus operou naquele momento uma maravilha. Deus deu um sinal para que eles pudessem entender uma coisa: que a palavra de Deus é fiel. E qual era a palavra para eles? Que Israel iria herdar tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles. Queridos, o dom de operação de milagres, ele não legitima uma pessoa, ele é um sinal para que as pessoas sejam atraídas para ouvir o verdadeiro evangelho. E o que vai sanar, o que vai curar as pessoas não é a operação de milagres, mas é a pregação do evangelho, a pregação da palavra. Vocês se lembram no caso de Jesus? Jesus, em vários momentos, ele interviu e modificou o sistema natural da ordem da natureza. Ele andou sobre o mar. Ele andou sobre o mar. Ele curou mortos. Melhor, ele ressuscitou mortos. Ele mexeu, queridos, num dos problemas mais sérios da humanidade, que é a morte. E ele mexeu naquele ponto essencial, o da morte. O dom de operação de milagres, ele tem outro detalhe também, porque a palavra energemata, em grego, ela dá a ideia de operações espirituais de divindades. Tá? E a operação de maravilhas ou de milagres, ela está mostrando para Satanás que Deus sempre sai vitorioso. Por quê? Porque vocês se lembram lá no Egito? No Egito, o que aconteceu? As pessoas faziam também maravilhas. Vocês se lembram que aqueles magos transformou a vara em serpente também? Moisés fazia, eles faziam iguais. Um fazia, o outro fazia. O diabo tem poder de fazer essas coisas. Por isso que eu afirmo, tá? Maravilhas não servem para legitimar o falso do verdadeiro. Mas o que serve para legitimar são os frutos. Tá? Porque essa palavra energemata, ela demonstra o seguinte, tá? Ele está demonstrando o seguinte: olha, há operações de milagres, há operações de poder, de dinamite, de Deus, de Ruach HaKodesh. Ele serve para atrair o povo para ouvir a palavra, diferente das operações de Satanás, que não atrai o povo para a pregação do evangelho. É por isso que eu volto a afirmar: não vai nessa onda, meu irmão. Tá tendo cura? Corro para lá, não. A cura é para evidenciar, é para mostrar para as outras pessoas, para elas serem atraídas para ouvir a verdadeira pregação do evangelho. Queridos, para terminar essa aula, eu quero dizer o seguinte: você viu quantos dons existem à nossa disposição? Vamos lutar por isso, querido. Vamos pedir para que Ruach HaKodesh se manifeste na igreja, distribuindo particularmente a quem Ele quer. Existem essas maravilhas, existem essas operações. E o meu desejo, e o desejo do Espírito Santo, é distribuir isso à igreja. Porque eu preciso desses dons, e vocês precisam também desses dons. Eu não posso ter todos. Vocês não podem também ter todos esses dons, mas se nós pedirmos e se nós estivermos atentos à voz de Deus, eu tenho a mais absoluta certeza que Deus vai trazer um grande avivamento, e a manifestação de Deus vai ser algo visível na minha vida, na tua vida, na nossa comunidade, e nós teremos uma igreja fortalecida e vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, queridos. Até semana que vem, querendo Deus.